Três coisas que todo tecladista iniciante precisa saber para evoluir no teclado. Primeiro, posicionamento das mãos. Saber os posicionamentos certos das mãos. Segundo, você precisa treinar escalas e acordes, conhecer o campo harmônico. Terceiro, ouvir músicas com foco no seu instrumento. A música a gente ouve em geral todos os instrumentos, mas você precisa ter o foco no que o teclado está fazendo na música. Meu nome é Rick Madureira e eu estou aqui para não te deixar desistir do sonho de ser tecladista. Vem comigo! Primeira coisa, as suas mãos têm números, né? Número 1 é sempre o polegar na mão esquerda e na mão direita, então 1 é o polegar, os outros são 2, 3, 4 e 5. Mão esquerda, 1 é o polegar, 2, 3, 4, 5. Pronto, você já sabe a numeração dos dedos, isso é muito importante. Mas o posicionamento das mãos é aqui. Você tem que manter a sua mão arredondada no instrumento. Você não deve esticar muito os dedos nem retrair muito a mão. Precisa estar com a mão dessa forma confortável, arredondada, ó. Os dedos arredondados, como se tivesse uma bolinha aqui dentro das suas mãos que você não pode apertar nem soltar. Então, essa é a forma correta do posicionamento das mãos. O pulso, aqui, ó, de forma horizontal. Não pode arriar o pulso, entortar a mão para o lado assim, subir muito o pulso. O posicionamento correto das mãos é esse aqui. Dedos arredondados, pulso aqui em horizontal, e aí você vai conseguir fluir melhor no que você estiver tocando. Então, esse é o posicionamento. Numeração dos dedos é importante porque quando você estiver estudando, muita coisa vai ser ensinada, vai ser falada, se baseando no número dos seus dedos. Então, isso faz parte também do conhecimento que você precisa ter no seu posicionamento correto das mãos e dos dedos. A segunda coisa é conhecer as escalas maiores e escalas menores e os acordes que essas escalas vão gerar. Por exemplo, vou fazer aqui a escala de Dó maior, ela tem 7 notas, todas as escalas maiores e menores vão ter 7 notas. Exemplo em Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pronto, 7 notas, chegou no Dó de novo. O Dó está sempre aqui, ó, perto das duas pretas, atrás das duas pretas. Sempre são grupos de duas pretas mais 3 pretas, aí 2, 3, 2, 3. O Dó vai estar sempre aqui atrás das duas pretas. Então eu tenho um Dó aqui, eu tenho um Dó aqui, eu tenho outro Dó aqui. E assim vai. Todas as vezes que você encontrar uma nota branca atrás, aqui embaixo das duas pretas, é o Dó. Escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e cheguei no Dó de novo. Cada nota da escala gera um acorde. Então, o Dó, o próprio Dó, a nota Dó, vai gerar o acorde de Dó maior. Aí a nota Ré, que é a segunda nota, vai gerar o Ré menor. A nota Mi, que é a terceira nota, vai gerar o Mi menor. A nota Fá, que é a quarta nota, vai gerar o Fá maior. O Sol, que é a quinta nota, vai gerar Sol maior. O Lá, que é a sexta nota, vai gerar Lá menor. E o Si, que é a sétima nota, vai gerar o Si diminuto. Então, o padrão em todo tom maior são 3 acordes maiores, 3 acordes menores e um diminuto. Primeiro, quarto e quinto acordes são maiores. Segundo, terceiro e sexto acordes são menores. E o sétimo acorde é um acorde diminuto. Então, se você souber a escala de determinado tom e os acordes daquele tom, é o que você precisa basicamente para conseguir tocar uma música naquele tom. Então você não pode ficar apegado só a pegar uma cifra em algum lugar e sair tocando aquela cifra, o que está escrito ali, mas não conhecer tom, não saber que cada tom gera aí 7 acordes, não saber que o tom tem 7 notas, porque muita gente toca assim. Eu sei disso porque eu tenho vários alunos e muitos deles chegam aqui, quando chegaram aqui, ou chegam aí alunos novos, desse jeito, não sabe o tom que está tocando a música. Ele está tocando, de repente, uma música lendo cifra, mas não sabe nem que tom é aquela música. Se você não estuda a escala e não estuda os acordes daquela escala, você vai ficar assim, perdido. Você não vai ter liberdade para chegar e escolher um tom para tocar e saber os acordes que tem naquele tom. Então a música funciona desse jeito. Esse primeiro critério que você precisa ter é conhecer
as escalas e os acordes de cada tom. Tem tons maiores e tons menores. São 12 tons maiores e 12 tons menores. Você precisa conhecer a escala dos 12 tons maiores e os acordes dos 12 tons maiores. As escalas dos 12 tons menores e os acordes dos 12 tons menores. Com isso você vai ficar livre, você vai conseguir tocar qualquer canção e você não vai ficar preso a só ler cifra, tocar a cifra e nem saber em que tom você está tocando. Se você é iniciante, é essencial que você saiba disso. Então eu falei de posicionamento das mãos, que é a questão principal para todo iniciante, saber posicionar bem as mãos. Agora você precisa saber da escala e acordes que essa escala gera. E junto com isso também, como posicionar a mão para montar os acordes. Os acordes são montados da forma mais correta, mais usual aí, com os dedos 1, 3, 5, se o acorde é uma tríade. Então você vai usar dedo 1, 3, 5, ou uma outra posição também, que também é bem utilizada, que é dedos 1, 2, 4. Estou falando da mão direita. Dedo 1, 2, 4. Sobra o dedo mindinho para se você quiser acrescentar aqui uma sétima no acorde. Aí já vai ser acorde de 4 notas, uma tétrade. Na mão esquerda é praticamente o mesmo modelo. Você vai usar dedos 5, 3, 1 para montar os acordes tríades. Se você quiser um acorde com 4 notas, um pouco mais aberto, você vai usar o dedo 5, 4, 2, 1. Essa é a forma que vai deixar a sua mão reta aqui, ó, de frente para o teclado. Não vai ficar com a mão toda torta, com a mão toda encurvada, porque isso pode te dar tendinite, pode te dar problemas. E aí você depois vai conseguir tocar da melhor maneira possível, se você manter um posicionamento de mão correto já desde o início. Se você começa desde o início, montando acorde, aquele acorde feio, pé de galinha, a mão torta aqui, ó, 1, 2, 4. Isso aqui que eu vejo algumas pessoas fazerem no início, ó, isso aqui vai fazer você ficar com a mão torta, vai tocar de uma forma que vai ser desconfortável, seu pulso vai começar a doer, então aqui já está tudo errado. É legal que você mantenha a sua mão de frente para o instrumento, ó. Ou, pronto, isso é o posicionamento correto. E se você toca as escalas e conhece os acordes, pronto, você já está habilitado a tocar qualquer canção. Agora tem uma outra questão que é muito importante para todo tecladista iniciante, que às vezes você esquece. Muitas vezes você vai ficar muito preso a essas questões mecânicas, né? Como tocar a escala, como tocar os acordes, posicionamento de mão, que são muito importantes, e você também acaba esquecendo, quando você for tirar as canções, você ouvir o que o teclado está fazendo naquela canção. Porque como uma pessoa comum, a gente ouve a música num todo, sem se preocupar muito com exatamente o que cada instrumento está fazendo. Você vai ouvir a música com aquela questão de contemplação, curtindo a música, e aí você não vai estar prestando atenção no detalhe do seu instrumento. Quando você está iniciando os estudos no teclado, ou seja qual for o instrumento, é bom que você preste muita atenção no que o seu instrumento está fazendo da música. No nosso caso aqui, o que o teclado está fazendo nessa música. Então você precisa estar atento. Por exemplo, a música está sendo tocada com o timbre. O que é timbre? É o tipo de som de piano elétrico, esse aqui. Mas vamos supor que no refrão da música já não é o som de piano mais. No refrão da música está pedindo o som de strings, né? O som de cordas, que é esse som aqui, que vai no acompanhamento também. Então esse aqui é um outro timbre que também é muito utilizado no meio aí das canções, às vezes por baixo ali com uma cama, ajudando os outros instrumentos, principalmente se você toca em banda, toca em conjunto, toca numa igreja que tem outros músicos, às vezes o timbre que você precisa estar usando não é o timbre de piano na música inteira. Às vezes em um momento ou outro da música você precisa estar atento
E aí o timbre, às vezes, é um timbre desse, de cordas, né? De strings. Às vezes o timbre que a música está pedindo é um timbre de órgão, isso aqui. Muitas músicas do estilo pop é utilizado o órgão no refrão da música. Se você prestar atenção nisso, você vai ver que muitas canções, no meio da canção ali, vai para o órgão e o piano some. Então, se você é um tecladista iniciante e aí você fica o tempo inteiro só no timbre de piano, a música vai estar perdendo a qualidade que ela poderia ter se você tivesse atento e na hora certa você trocar o timbre ali. Então vai ter hora na música que é o timbre de piano acústico, outra hora é um timbre de piano elétrico, outra canção às vezes a música inteira é um timbre de órgão, às vezes a música inteira é um timbre de strings. Então você precisa ter essa sensibilidade de quando você ouvir as canções, você ouvir prestando atenção no que o teclado está fazendo na música. Qual é o timbre que o teclado está utilizando naquela música? E outra coisa, como está sendo montados os acordes daquela música? O que ele está fazendo? Será que o tecladista lá que gravou, ele está fazendo algum detalhe além do acorde vazio, só o acorde puro assim? Que é o que na maioria das vezes, quando você está começando, é o que você faz, né? É aquele acorde tríade, um pouco mais, sem muito peso, né? Um acorde tríade, que é o que você normalmente faz quando está iniciando, que é um acorde assim, meio sem graça, né? Você ainda não tem aquela habilidade para fazer os detalhes, mas se você utiliza a sua escuta atenta ao seu instrumento, até de ouvido mesmo você consegue aprender muita coisa que aquele tecladista profissional que gravou fez ali naquela música. Você não aprende o teclado só com aulas de teclado, com um professor. Isso é importantíssimo, porque o professor vai aliviar muito os problemas que você teria tentando aprender sozinho, mas você aprende muita coisa sozinho quando você presta atenção no teclado ali na música. Quando você presta atenção no que o tecladista fez, o cara que gravou é um profissional. Se ele gravou a canção, ele é um profissional da área. Então ele vai estar fazendo detalhes. Se você ouve aqueles detalhes, está muito atento ao teclado na música, você vai aprender várias coisas que você pode aprender sozinho, você pode aprender só no dia a dia tirando músicas. Então vamos lá, você toca daquela forma meio presa ainda, né, que todo iniciante começa, mas aí você está ouvindo uma música, ouvindo o detalhe da canção, de repente você vai ouvir o tecladista lá fazendo. Pronto, você já vai ficar ali um tempo tentando tirar aqueles detalhes, você vai ficar tentando encontrar ali o caminho que o cara fez. Se você não conseguir tirar exatamente o que é, você pelo menos um trecho, alguma coisa você vai conseguir pegar. E aí, dessa forma, vai se dar a sua evolução. Tem muitas vezes que você vai tentar tirar uma música e vai prestar atenção no teclado que você vai aprender várias coisas. Então, se você é iniciante, vamos resumir o que eu falei aqui. Primeiro passo, um bom posicionamento de mão, mão arredondada, não esticada nem contraída. Pulso horizontal, nada de arriar o pulso ou levantar o pulso. A mão também não deve estar torta assim de lado, com o peso da mão arriado em cima das notas. Você tem que estar com a mão aqui, o braço assim. Posicionamento de mão. Conhecimento da numeração dos dedos, que eu já disse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tocar as escalas dos tons maiores e dos tons menores e os acordes desses tons. São 7 acordes cada escala. Se você conhece a escala e os acordes, pronto, você já está livre para tocar qualquer canção. E você ter essa habilidade de ouvir as canções com foco no teclado, prestando atenção no que o teclado está fazendo naquela música. Se você tiver esse foco, você vai desenvolver bastante e você vai ver que a sua evolução vai se dar de uma forma correta, gradativa e consolidada. Não vai ser aquela coisa que você tá tocando, mas você não vê a coisa evoluir. Você está tocando, mas está sentindo dores no braço, dor na mão, você está achando muita dificuldade, já está até querendo desistir. Treina dessa maneira certa, presta atenção nesses 3 detalhes
que você vai ter um desenvolvimento bem legal. Tudo que eu estou te ensinando aqui são coisas do dia a dia, que todo mundo que começa a aprender o teclado passa por essas questões. Eu, quando comecei a estudar, quando comecei a tocar, também passei por isso, e eu trago aqui coisas que eu estou te ensinando da experiência vivida e muitas coisas estudadas ao longo do tempo. Então, preste atenção nessas 3 coisas que você vai ter uma grande evolução no instrumento. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, dá um like, toca no sininho das notificações e aí você vai conseguir me ajudar e eu vou poder te ajudar em muitas opções de vídeos com dicas e várias coisas que você precisa aprender na caminhada no teclado. Valeu!